Glória a Jesus. Nós cremos no poder da oração. A palavra do Senhor vai dizer que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir desse versículo de número 1. Quero dar aqui continuidade à palavra que eu preguei no dia 1º. Quem lembra que eu preguei no dia 1º, querido? Levanta a mão, com sinceridade. Ninguém, aleluia. Está todo mundo ligado. Está todo mundo na festa. Esqueceu o dia que Jesus passou no tanque de Betesda para curar. Ah, agora lembrou, né? Verdade. Eu quero dar seguimento não a esse texto em específico, mas aquilo que Jesus vem ministrando muito ao meu coração acerca desse evangelho, segundo escreveu João. João capítulo 9, quem encontrou, diga um amém bem forte. Ontem eu tive a oportunidade de estar ali na igreja do Bispo Egmar, falando um pouco desse texto também. Deus falou muito ao meu coração, mas essa palavra tem queimado muito no meu interior. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto que é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou em seus olhos, os olhos do cego, e disse: vai ao tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos que dantes tinham visto a mendigar perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu. Perguntaram-lhe: como pois se abriram os teus olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Amém? Coloque a Bíblia no seu assento, curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Nós estamos diante de uma palavra poderosa na quinta-feira aqui para adorar o nome de Jesus. Eu não sei, eu não conheço a intenção de coração de ninguém, mas o nosso Senhor Jesus, Ele conhece, e a tua palavra Ele é apta para discernir intenções e pensamento dos nossos corações. Então eu queria te convidar a abrir o seu coração nesse momento, elevar o seu pensamento até o trono da graça, da glória de Deus, e pedir a Ele para ministrar o teu coração, para falar o teu coração, para manifestar glória no teu coração, para manifestar presença no teu coração. Nós costumamos dizer: não é só mais uma quinta, não é só mais um culto. Não, nós estamos diante um Deus que é santo, que é vivo. Então você vai fechar os seus olhos e clamar, falar: Jesus, vem me visitar, vem me tocar. Eu te adorei, eu te exaltei, agora eu quero ser ministrado pela tua palavra, eu quero ser tocado pela tua palavra. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, Jesus. Obrigado pelo privilégio de estar na tua casa. Obrigado pelo privilégio de estar na tua presença, Pai. Quantos outros queriam estar aqui nesse momento, Pai, mas por um motivo ou outro não estão aqui. Tem pessoas que porventura estão num cativeiro emocional, espiritual, depressivo, Pai, não tem forças para mais nada. Outrora também tem pessoas, meu Pai, no leito de enfermidade, numa cama de hospital, ansiando poder estar na tua presença, simplesmente para adorar, para entoar hinos ao Senhor, meu Pai, mas por causa da enfermidade estão impossibilitados. Outras pessoas, Pai, estão presas literalmente, fisicamente, por algo que venha ter tido cometido, meu Pai, mas agora vem queimando no teu coração anseio, desejo, porque um dia foi convidado, um dia esteve na tua casa e hoje não pode estar mais por causa dessa prisão e deseja estar aqui, Pai. Pai, mas eu quero clamar ao Senhor, porque hoje nós temos a liberdade de estar na tua casa, nós temos o privilégio de estar na tua casa, e muitas das vezes não damos, meu Pai, o real valor que o Senhor merece nesses cultos de adoração.
Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha, meu Pai, falar profundamente aos nossos corações. Ministra, meu Pai, de uma maneira tremenda e gloriosa sobre as nossas vidas. Eu te louvo, eu te agradeço e te peço, Pai, toma desde já o teu lugar de honra, o teu lugar de destaque, pois aqui o adorado é Jesus. Quem recebe honra é Jesus. Quem é glorificado e adorado é Jesus Cristo. Então, Pai, fica bem à vontade para falar conosco. É o que eu te peço, Jesus, crendo que o Senhor vai mover o sobrenatural nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao nome dele nessa noite, glorificando? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto aqui bem conhecido da palavra do Senhor, um texto que vem enunciar um milagre sobrenatural que o nosso Jesus ele fez, milagre esse que fugiu totalmente do contexto daqueles outros milagres que Jesus outrora tinha feito. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus naquele tanque de Betesda, ele libera uma palavra e aquele homem é curado. Só que quando eu chego nesse texto, antes de entrar aqui naquilo que o Senhor falou muito ao meu coração, eu vejo um milagre diferente da parte de Jesus. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque o nosso Jesus não depende de um rito cultual nosso. Jesus, ele não depende que a gente venha seguir protocolo para que ele venha fazer algo acontecer em nosso meio. É tudo do jeito dele, da maneira dele, conforme ele quer fazer. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Jesus não está importando com aquilo que você veio pensando aqui nessa noite. Pastor, que coisa é essa que Jesus é esse? Sim, Jesus está querendo pessoas com coração voltado a adorar Ele de verdade. E quando eu me deparei nesse texto, essa semana eu lendo o Evangelho de João, Jesus ministrou muito ao meu coração. E uma indagação, uma pergunta Ele fez para mim, eu queria compartilhar. Quem Jesus tem sido para mim, para você nesses últimos dias? Não precisa responder, mas reflita e pare e pense, quem Jesus tem sido para mim? Alguém vai dizer, Ele é o meu refúgio nos momentos de dificuldade, Ele é quem eu vou encontrar um abraço no momento ao qual eu me senti triste. Mas quem verdadeiramente tem sido Jesus para as nossas vidas nesses últimos tempos? Nós vemos por intermédio dos acontecimentos no mundo a palavra do Senhor se cumprindo. Quando você lê o Evangelho de Mateus 24 e 25, nós vemos ali profecias que estão ardendo em acontecer em nosso meio. A gente não fica atento para aquilo que está acontecendo. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque a volta de Jesus está em eminência. E eu preciso perguntar, quem tem sido Jesus para nós nesses últimos dias? Mateus, ele vem ensinando, ele vem descrevendo, segundo o próprio Evangelho vai dizer, Mateus vai citar Jesus como o Rei dos Judeus, ou o Messias prometido. Marcos vai citar o Senhor Jesus como servo sofredor, o Filho de Deus. Lucas já vai citar Jesus como Salvador universal e o Filho do homem. Agora João, ele vai enfatizar a natureza de Jesus, a natureza divina de Jesus como unigênito de Deus. Aí eu chego nesse capítulo de número 9, eu vejo um milagre sobrenatural da parte de Jesus, mas eu vejo aqui o Senhor chamando a atenção daqueles que acham que são, daqueles que acham que enxergam, daqueles que acham que estão caminhando da maneira certa. Aí Jesus vem para provar, olha, você está cego, você não está enxergando, você acha que você está enxergando, mas você ainda não viu. Eu comecei a ficar maravilhado porque esse capítulo 9 é fundamental para a gente entender a identidade de Jesus como a luz do mundo, o poder de Deus manifesto através da vida dele. Como eu falei aqui, os evangelistas eles vão citando cada um dos seus evangelhos Jesus de uma maneira. Só que quando eu deparo nesse evangelho segundo escreveu João, eu vejo aqui a natureza de Jesus enfatizada em cada capítulo, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 21, nós vemos a natureza de Jesus, nós descobrimos quem Jesus é, manifesto no decorrer desse evangelho de João. No capítulo de número 1, nós vemos Jesus como verbo divino de Deus. No capítulo 2, nós vemos ele como purificador do templo. No capítulo de número 3, nós vemos ele como unigênito de Deus. No capítulo de número 4, nós vemos ele como salvador do mundo. No
No capítulo de número 5, nós vemos ele como juiz de todos os tempos. No capítulo de número 6, nós vemos ele como o pão da vida. No capítulo 7, ele é a água viva. Agora no capítulo de número 8, ele é a luz do mundo. No capítulo de número 9, aonde nós vamos pregar, ele é aquele que dá vista aos cegos. E no capítulo 10, pastor, ele é o bom pastor. No capítulo de número 11, ele é a ressurreição e a vida. No capítulo de número 12, ele é o rei de Israel. No capítulo 13, ele é o grande servo. E no capítulo 14, que eu amo demais, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E no capítulo 15, ele é a videira verdadeira, cujo pai é o grande agricultor. No capítulo 16, é aquele que venceu o mundo. No capítulo 17, ele é o sumo sacerdote. No capítulo 18, aí começa a apertar, ele é o mestre que foi traído. No capítulo de número 19, é onde muitos abandonaram a fé, ele é o Salvador crucificado. No capítulo 20, agora ele é o Salvador ressurreto, aquele que ressuscitou. No capítulo de número 21, aonde nós mais nos enquadramos e nos encaixamos, ele é aquele que restaura a fé, a sorte, a vida do arrependido. Então, se tem alguém disposto a se arrepender todos os dias, se prepare, ele é aquele que veio para restaurar a minha e a sua vida. Aleluia. Então nós vemos a natureza de Jesus evidenciada em cada capítulo de João. Eu não sei da maneira que você entrou aqui, pastor, eu estou com fome e com sede de Deus. Eu citei aqui, ele é o pão da vida, ele é a água viva. Pastor, para mim não tem mais esperança, acabou, eu estou morto. Não, ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. Pastor, não tem mais jeito, ninguém julga a minha causa. João vai dizer que ele é o juiz de todos. Então não há nada impossível para Jesus. Aleluia. Então por que a gente quer limitar o nosso Senhor? Eu vou dizer, Jesus, a nossa geração é a geração que mais limita o agir de Deus. Vou te provar por intermédio dessa pregação. Nós somos a geração que quer mais barrar aquilo que Deus quer fazer em nosso meio. Sabe por quê? Nós começamos a nos engomar num rito cultual. Nós estamos virando religiosos demais. A gente vem no culto, acha que tem que ser do meu jeito, da minha maneira. Não vai ir, vai ler uma palavra, vai cantar os hinos, vai ofertar, pastor vai pregar e acabou. Eu preciso ir embora. A gente não dá mais vazão e dizendo, ou nem orando, dizendo, Senhor, faz o teu querer, faz a tua vontade. Ei, deixa eu te perguntar, quem nessa noite chegou aqui, dobrou o joelho e disse assim, Senhor, fala comigo hoje. Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso sentir a tua presença de novo, porque Deus está ministrando para pessoas aqui que estão achando que foram esquecidas por Ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus nunca esquece um filho dele. O nosso Pai nunca vai esquecer um escolhido. Mas pastor, tem tanto tempo. Como Deus tem falado de tempo nesses últimos dias. Pastor, tem tanto tempo que eu estou aguardando o meu milagre, a minha bênção, e nada acontece. Tanto tempo que eu estou buscando, clamando e não estou vendo nada acontecer na minha vida. Quanto tempo eu estou orando e não estou ouvindo Deus falar comigo. Tem uma frase que eu guardo para mim: silêncio de Deus não significa ausência dele. Pelo contrário, no silêncio dele, ele pode estar trabalhando em teu favor. No silêncio Deus observa. No silêncio ele julga. No silêncio ele abre porta, no silêncio ele cura, no silêncio ele traz de volta à vida aquele que está morto. Só que a gente acha que por Deus não está falando, ele não está mais em nós, ou no nosso meio. Agora nós chegamos no capítulo de número 9, onde nós lemos aqui, a Bíblia vai dizer que Jesus vinha pelo caminho, ele vai observar, e ele mesmo vai ver um homem cego, e a própria palavra vai dizer que aquele homem era cego de nascença. Pelo contrário de João capítulo 5, quando Jesus entra no tanque de Betesdas, ao qual a Bíblia vai dizer que aquele homem estava ali naquela situação há cerca de 38 anos. Aqui eu acho algo tremendo, poderoso. A mesma situação, a mesma angústia. Que angústia, pastor? Esperar o milagre e não ver nada acontecendo. Esperar algo e não ver o agir de Deus em nossas vidas. Ou de repente está vendo mover, está vendo agir, mas você não consegue alcançar aquilo que você está pedindo. Quando nós vemos Jesus lá no tanque de Betesda em João 5, a Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta àquele homem e faz uma pergunta: você quer o quê? Tu quer ser curado?
E agora vem a indagação. Só que quando nós chegamos aqui no capítulo de número 9, há um texto que vai nos mexer, vai mexer muito com o nosso intelecto. Quem gosta de ler a Bíblia, os discípulos vão perguntar: mestre, quem pecou? Aí eu começo a entender algo tremendo, Ronald. Se eles vão perguntar quem pecou, ele ou o pai, para que nascesse assim, eu começo a entender que aquele homem era um homem conhecido da região. Era alguém que estava ali pedindo esmola. No início não vai falar, mas daqui a pouco você vai ver alguém mencionando que ele era um pedidor de esmola. E a pergunta dos discípulos é: não é esse? Quem pecou, Senhor? Aliás, ele ou os pais? Por causa dessa enfermidade. Eu comecei a enxergar algo maravilhoso no nosso meio. A gente quer arrumar argumento para enfermidade na nossa vida. Já reparou? Vem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, Senhor, me mostra o que eu fiz. Não é assim? Aonde eu errei? Não, você já parou para perguntar que de repente essa enfermidade é para o nome dele ser glorificado? Não aconteceu daqui a pouco em João capítulo de número 11, quando a Bíblia vai dizer que Lázaro morre, e Jesus naquela calmaria vai dizer: não, ele está dormindo. Não, ele está dormindo, fica tranquilo, isso é para o nome do Pai ser glorificado. É para o nome do meu Pai ser glorificado, só que a gente não entende. Sabe o que é maravilhoso da nossa geração? Nós somos cabeçudos demais. Ei, pastor, coisa doida, porque a gente glorifica o nome do Pai só em bênção, em milagre. É fato, isso é normal. Conquistou, alcançou, recebeu, glória a Deus. Aí Deus te leva lá para a UPA. Ai, Jesus, Senhor, mostra o que está errado. Senhor, é macumba. Senhor, o que é? Não, é prova mesmo, é evento mesmo. Segura a sua onda, segura o seu BO. Ele mesmo vai dizer: olha, no mundo tereis aflições. Entende? Vamos lá. Eu venci. Peraí, se ele venceu, morreu por mim, eu sou filho, co-herdeiro por intermédio dele, do sangue dele. Peraí, então também vou vencer. Só que vencer algo é fácil, querido. Só que essa geração nossa hoje é a geração do fast food. Deus libera uma palavra: não, vai acontecer, vai acontecer. Eu gosto de falar isso. Deus promete algo, não é para amanhã. Não, Deus falando: você vai casar, acabou. Cadê os varões solteiros? Levanta a mão. Está com vergonha? Vai casar, pode levantar a mão, João, vou profetizar, mano. Levanta a mão. Vai casar, aleluia, Jesus. Sabe o que acontece? Não que seja errado, a gente começa a mentalizar: o varão é varão, vai ser assim. Aí Deus vai mandando um todo desconjuntado, nada a ver com a sua oração. Deus mandou varão, nada a ver. Você vai dizer: Senhor, não é isso que eu pedi. Só que daqui a pouco falar: Senhor, muito obrigado, uma bênção na minha vida. Sabe o que eu entendo? A gente formaliza demais aquilo que Deus vai fazer, sem antes dar prioridade para falar: Deus, seja conforme o teu querer e a tua vontade. A gente quer milagre, quer promessa, quer bênção, mas no meu tempo, na minha hora, do meu jeito, com a minha forma. Estou mentindo? Não precisa falar não. Aí Deus promete, a gente fica ansioso, começa a orar. Eu estou falando de bênção aqui, depois eu vou entrar na enfermidade. Quando é bênção, é automático. Eu vou apresentar, eu vou consagrar, eu vou abençoar. E isso é maravilhoso na vida do crente, isso é notório. O irmão Samuel me chamou que agora: pastor, comprei uma moto, unge para mim. Eu estou afastado, mas unge para mim. Sabe o que é lindo? Ele falou algo tremendo, estava eu, Luigi. Isso aqui é colheita. De quê? Um dia eu pintei a porta da igreja de coração. Olha que coisa doida. Falei: varão, quem semeia no reino, uma hora vai colher, uma hora vai receber, uma hora Deus vai abrir. Só que é no tempo dele, na hora dele. A palavra tempo, aonde eu quero entrar aqui, Deus está me travando, tem tirado muitas pessoas do propósito de Deus. A Bíblia vai dizer que aquele homem cego desde nascença, esperando ali à beira do caminho, pedindo esmola. E ali quando Jesus vem passando, começa um diálogo, uma indagação: quem pecou, Jesus? Quem foi o errado? Porque isso aí é uma maldição. Tem hora que a gente acha que por causa da prova da enfermidade, a pessoa é amaldiçoada. Cutuca teu irmão, fazendo maldição não, é Deus deixando. É só uma provinha, fica tranquilo, daqui a pouco passa. Daqui a pouco Jesus vai chegar, cuspir no chão, meter a mão na sua cara e acabou. Quem pecou, Jesus? Ele é os pais para que tal enfermidade. Não, ninguém pecou. Nem ele pecou, nem os pais deles pecaram. Mas isso aconteceu para que o nome do Pai seja glorificado e para que as obras dele sejam manifestas através de nós. Jesus estava falando do contexto de quem estava no ambiente. Cutuca o teu irmão, Deus quer te usar para curar a gente, você não está entendendo. Cutuca aí e fala assim: Jesus quer te usar para curar pessoas na rua, só que você
está sendo, desculpa a expressão, vou falar frouxo, mas já falei. A gente está sendo incapaz de profetizar cura para alguém, já reparou? A gente está sendo incapaz de entender o que o Espírito Santo está falando, dizendo: coloca a mão, eu vou curar. Será que porque nas nossas igrejas do passado nós vimos muito mais milagres do que hoje? É porque as pessoas eram mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. As pessoas eram levadas pela presença de Deus a viver maravilhas sobrenaturais. Só que essa geração quer viver as maravilhas daquilo que a mão de Jesus pode ofertar. A gente quer querendo as bênçãos que nós nos apegamos no Salmo de número 24, vai dizer que do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, tudo que nela é, ou que nela há, é tudo dele. Então a gente se apega nisso, não é tudo de Jesus, então também é tudo meu. Nós estamos correndo atrás daquilo que as nossas mãos podem tocar, mas Jesus está querendo levantar uma geração que está disposta, além de cumprir o ID de Jesus, a profetizar, liberar uma palavra de cura, uma palavra de libertação, a tocar a mão, dizer: levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. A gente está ficando medrosos espirituais. Quantas vezes nós somos chamados para visitas, pessoas enfermas, a gente não tem coragem de profetizar cura, medrosos. E se não curar, pastor? É porque Deus não quer. Só que a nossa missão é profetizar milagre, profetizar cura. Já reparou quando a gente é chamado para orar na causa de alguém, ou na causa de alguém, de algum empresário, a gente vai cheio: Deus vai abrir, Deus vai fazer, e Deus vai curar, Deus vai mover. Só que quando é uma enfermidade que sei, agora já não sei. É claro que tem enfermidade, isso é a gente buscar o discernimento. Tem coisa que Deus tem que nos dar o discernimento, porque tem enfermidade que é o próprio Jesus está dizendo: deixa eu tratar, deixa comigo. E o diálogo era: quem pecou? Não foi ele nem os pais dele, é para que o nome do Pai seja glorificado. E olha que coisa interessante nesse texto. Jesus vai dizer: olha, é dia, o tempo agora, e esse tempo presente, Jesus está falando para nós, é tempo da igreja se posicionar em prol do reino, pregar a palavra, liberar a palavra de curas. É tempo da gente sair dessa nossa rotina de culto e liberar palavras proféticas aí para fora. Sabe por quê? Assim como esse homem à beira do caminho, tem muita gente aí à beira do caminho precisando de uma palavra minha, uma palavra sua, uma palavra profética de cura, uma palavra profética de restauração. E nós estamos onde? Vou falar trancado dentro da igreja, porque nem dentro da igreja mais a gente vai querer ficar. Aonde nós estamos que nós não estamos enxergando as escrituras gritando para nós, dizendo: vai, fala, prega. Eu vi um vídeo que me chamou muita atenção nos Estados Unidos. Um amigo meu, um pastor que está lá da Assembleia, pastor Vanderlei. Eu fiquei maravilhado porque uma jovem no supermercado, e ela testemunhando, ela falou: só fui comprar um donuts. Só que quando eu entrei, eu ouvi a voz do Espírito Santo. E ela falou uma frase igual ao Benihim: Holy Spirit, fala. O Espírito veio, ela falou assim: olha, toca naquela mulher, uma cadeirante no meio do mercado. Aí eu queria profetizar só sobre os corajosos aqui. Nós temos falado nesses últimos dias que Deus vai incomodar pessoas a orar no meio da rua, no mercado. E depois daquele culto, Deus já pegou o Henrique na padaria, ele testemunhou: fala, prega. Sabe o que é o nosso, o que acontece na mente? Deus, eu estou ficando doido, quero pregar para todo mundo. Mas pode pregar mesmo, pode falar mesmo. E eu vendo aquele testemunho, a Jó falou: olha, eu só senti o Espírito Santo falando: toca. Gravei até o inglês: touch me please, Holy Spirit. E sabe o que é o mais interessante? Não teve gritaria, não teve oba-oba, não teve aquele manto reteté, só ela tocando, foi em nome de Jesus. E eu vendo aquele vídeo, aquela senhora já gordinha, ela começou a levantar e tem que eu disse, só agradecendo. E eu pergunto a você: por que essa geração de crentes de hoje, nós andamos por aí, vemos leprosos à beira do caminho, vemos cegos à beira do caminho. Eu estou falando também de doenças espirituais, e nós não temos a mesma autoridade que Jesus deixou para os discípulos, que olha, nós somos, vocês são os trabalhadores. Está de dia ainda, está no tempo ainda. Só que nós estamos parados.
que a Bíblia vai dizer que quando Jesus observa, e é tão interessante que nesse texto Jesus não pergunta, quer ser curado? Não, a Bíblia vai dizer que Jesus se coloca de frente dele, ele vai cuspir no chão, ele cospe no chão, faz aquele lodo, vai untar os olhos daquele cego, vai dizer, vai ao tanque de Siloé, lava-te, e imediatamente aquele homem obedece. Sabe o que eu fico maravilhado? Porque durante vários textos do Evangelho, a Bíblia vai dizer que por onde Jesus passava, o sobrenatural acontecia e a sua fama se espalhava. Então alguém que necessitava, quando ouvia falar de Jesus, o seu coração já se enchia de alegria, porque ia com a expectativa, Ronald, de que algo ia acontecer. Aí eu preciso abrir um parênteses, quantas vezes nós entramos no culto sem expectativa de nada. A expectativa da nossa geração hoje, 7h30 começa, 21 acaba. Essa é a nossa expectativa. Por quê? Pastor, é feriado. Varão vai me levar para lanchar. Varão, vamos lanchar hoje. Tem gente pensando no lanche, tem? Nós não temos mais expectativas. Nós não, na realidade, não. Eu vou dizer, Jesus está me apertando. Nós não estamos mais criando expectativa para os nossos cultos, porque nós demagogiamos um culto por quantidade de pessoas. Jesus, ele não se limita à multidão. Pelo contrário, quando Jesus estava, a multidão apertava, era a minoria que recebia o toque de Jesus. A multidão só faz barulho e quando aperta, vaza. Vai chegar um momento que Jesus está discursando, a Bíblia vai dizer que o discurso era pesado, o discurso era duro, mas Jesus, ele vem apregoando o reino de Deus e o arrependimento. Aí algo me chamou muita atenção. Um discurso de arrependimento dói, porque vai tocar na área que eu preciso mudar, na área que eu preciso me arrepender, na área que eu preciso ser transformado por Ele. E a Bíblia vai dizer que muitos dos seus discípulos o deixaram. Jesus tinha muito discípulo, não era só os 12 não, querido. E a Bíblia vai dizer que os discípulos dizem, peraí, mestre, está meio pesado, o discurso está duro. E eita, Jesus é maravilhoso. Sabe o que é o mais interessante? Quando alguém quer tirar aquilo que Deus quer fazer, ele vai para o canto, vai falar baixo, não, tá, vamos mudar, vamos trocar estratégia. Só que quando Jesus quer manifestar a glória, ele expõe. Eita. Vem cá, Ronald, corre aqui. Aleluia, conjecturando. Jesus pregando, a multidão observando, só que a multidão começa a ir embora. Fica aqui, João, você também vai ser parte dos discípulos. Fica aqui, Gabriel, vem cá, corre aqui. Vem cá, Henrique, também. Vem cá. Depois você vai no banheiro, você não dá para não. Dizer. Esse aí é um que foi com a multidão. Não é discípulo não. Vem cá, José. Esse aí abandonou a missão. Jesus pregando e a palavra era dura. Aí Jesus observando a maioria indo embora. Aí os discípulos, os escolhidos a porta, vão dizer, comenta um ou outro, está pesada essa mensagem de Jesus hoje, pode comentar. Só que Jesus não para, Ronaldo, ele continua pregando. E à medida que ele pregava, a multidão ia saindo. Só que Jesus continuava. Aí a Bíblia vai dizer que um chega para Jesus. Vem cá, Pedro. Chama, fala, Jesus está pesado. Jesus, essa palavra aí está pesada demais, você não acha não? Está pesado demais esse culto aí. Eu estou querendo ir embora já. Ué. O povo também está indo embora. Pedro veio no céu e disse, peraí, está pesado, Jesus. Se fosse hoje, sabe o que está dizendo? Ô pastor, a igreja está desvaziando, pastor. Pastor, muda o contexto, vamos colocar uma palavra, vamos colocar fumar, faz isso. Aí Jesus, que amor, que é tremendo, aceitou, pediu perdão e voltou. Voltou, aceitou Jesus de novo. Chega para Jesus e diz, está pesado. Mas a palavra está pesada, Jesus. Jesus só ouvindo. Porque o mesmo Jesus que era homem também era Deus, o Filho de Deus. E quando um vem de Senhor, muda o discurso, senão a igreja vai esvaziar. Jesus, que é amor, que era manso, que era humilde, vai dizer, vocês não querem ir também? Vocês querem ir embora? Que aí a porta está aberta. Aí Pedro vem. Quer ir embora, Pedro? Mas
Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Jesus nunca foi levado pela multidão. Jesus foi levado para quem recebeu a palavra e entendeu. Porque quando a palavra é liberada, ela alcança o meu coração. Pode estar pesado, pode estar duro, eu posso estar sofrendo agora, mas a palavra de vida eterna é só o Senhor que tem. Aí Jesus, a Bíblia não vai dizer, mas isso aqui é eu entendendo e imaginando. Jesus dizendo: ei, senta e ouve. Pode sentar que eu vou continuar no mesmo teor, na mesma palavra. Arrependei-vos. Deus abençoe os discípulos. Jesus, ele nunca mudou o teor das ministrações por causa de multidão, pelo contrário. Aí eu entendo o que a Bíblia vai dizer naquele texto: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Há uma diferença de quem é chamado e de quem é escolhido. Deixa eu voltar lá para o cego, que ele está com o olho cheio de barro. A Bíblia vai dizer que agora ele vai ao tanque de Siloé, ele lava e imediatamente ele é curado, ele volta a enxergar. A Bíblia diz que quando ele volta, alguém já vai fazer menção. Já reparou que quando Deus quer nos exaltar, quando abre uma porta, quando o milagre acontece, vai ter sempre aquele fofoqueiro dizendo: peraí, não é fulano? Isso é bíblico, desde a antiguidade já tinha. Não é exclusividade sua não. Deus abre uma porta, te abençoa, te dá um carro, te dá alguma coisa. Não é ele, o que aconteceu? Nós lemos aqui, a Bíblia vai dizer que quando ele lava e é curado, alguns vizinhos que antes tinham visto aonde? Mendigando. Vão dizer: não é o fulano pedidor? O que aconteceu? Vai dizer: não é ele não. Até parece com ele, mas era mendigo, era cego. Não é ele não, só parece. Aí eu fiquei maravilhado, eu até falei isso ontem. Tem milagre que vai chegar na minha vida e na sua, que é tão grande, que as pessoas vão dizer: não, não é ele, não é possível acontecer na vida dele. Pode acontecer com todo mundo, mas com ele não. Vai chegar um momento que ele mesmo vai dizer: não, peraí, sou eu mesmo. Mas não era cego? Eu era, mas agora não sou mais, agora eu estou enxergando. Tem coisa que vai acontecer na minha e na sua vida. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai incomodar a vizinhança em prol de você olhar por você. Esse dia para trás chegou um vizinho nosso lá, abençoado. Chegou para minha irmã e falou: Dei, sua família é abençoada demais, né? Ela falou: vocês não têm estudo, não tem nada, parece que Deus escolheu vocês. Eu não sei se ele elogiou. Mas sabe o que eu fiquei maravilhado? O nome de Deus sendo glorificado em cada conquista dentro da minha casa. Pode não ter estudo, pode não ter faculdade, mas é uma família que está debaixo de uma palavra e debaixo de uma promessa. Você não precisa estar em destaque, vocês precisam estar debaixo dessa palavra. Quando a Bíblia diz que ele vai: não, peraí, sou eu mesmo que estava pedindo esmola. Mas tu não era cego? Eu falei: eu era, mas agora eu estou enxergando. O que aconteceu? Olha, eu estava sentado na beira do caminho, veio um homem chamado Jesus, cuspiu no chão, fez um barro, passou nos meus olhos, falou: vai ao tanque de Siloé. E assim eu fiz e eu voltei curado. Não, não pode, isso é impossível. Não é você não, sou eu sim. Deixa eu correr aqui. Agora a Bíblia vai dizer que chama os fariseus. E aqui eu vou encaminhar para o final. Diz que foi curado. Quem curou? Um tal de Jesus. Se vira, explica para eles aí, explica para os fariseus, explica para os que estavam dentro do templo. Eu fui curado. Não, não foi. O que aconteceu? Estava na beira do caminho. Nós lemos esse capítulo todo de 9 de João. Nós ficamos maravilhados, porque teve a indagação de quem? Primeiro, dos discípulos, para perguntar aonde estava o erro. Segundo, depois da cura, os vizinhos começam a questionar porque não pode ser curado. Terceiro, agora vai ter um questionamento dos fariseus: quem te curou? Olha, eu estava na beira do caminho, um homem chamado Jesus veio, cuspiu no chão, fez um barro, untou meus olhos, mandou ir no tanque de Siloé, eu lavei e fui curado. Impossível, blasfêmia, está blasfemando, é pecado, não tem como, é impossível. Quem é ele? O nome dele é Jesus. Aí começa a apertar, porque por intermédio de João, a partir do capítulo 8 para frente, nós vemos ver o cerco se apertando em volta de Jesus acerca da sua perseguição. É impossível, chama mais crente.
Olha, está dizendo que foi curado aí. O que aconteceu? Olha, eu já falei para eles aqui, mas eu vou falar para vocês de novo. Estava na beira do caminho, veio um homem chamado Jesus, cuspiu no chão, fez um barrinho, passou o lodo do meu sol e disse: vai ao tanque de Siloé e lava, e eu fui curado. Quando nós vemos blasfêmia, pecador, impossível, é pecador, eu vou dizer: é sábado, pode curar sábado não. Você acha que essa geração do passado não está aplicada hoje? Não é dia de milagre hoje não, querido. Você vai voltar vazio. Misericórdia. Hoje não é dia de milagre. Hoje é dia de só vir chorar. Não é dia de porta abrir não. Blasfêmia, é pecador. E ele diz: olha, se é pecador, não sei. Só sei que ele veio, fez isso tudo, tocou nos meus olhos, eu fui curado, agora eu vejo. Impossível. Vão querer mais um diagnóstico. Leva na casa dos pais. Chegando lá, chama os pais. Isso aqui é lindo demais. A Bíblia vai dizer: é seu filho? É. Era cego? Era. Como é que ele está enxergando agora? Deixa eu te fazer dois pontos aqui. Os pais: é nosso filho? É. Era cego? É. Agora, como ele está enxergando, não sei, é de maior. Manda se virar para lá. Aí eu lendo esse texto, eu fiquei maravilhado. Sabe por quê? Os pais estavam com medo do credo religioso. Os pais estavam com medo de ser expulsos do templo, porque quem falasse que Jesus era o Cristo, o que estava acontecendo? Era banido do templo. Eita Jesus! E será que isso não está acontecendo na nossa atualidade hoje? Uma geração que não quer confessar mais o nome de Jesus para não ser cancelado. Uma geração que não quer confessar mais que Ele é o Cristo, o Messias que há de vir, que está com medo de ser cancelado. É nosso filho, era cego, pelo jeito está enxergando, mas deixa eu te dizer, é maior, já está de maior de idade, se vira com ele, pergunta para ele. Nós não queremos interferir. Por quê? Porque nós não somos da mesma igreja dele, nós somos das suas. Conjecturando aqui, nós não queremos arrumar problema com ninguém. É impossível, não é, Flora? É nosso filho, era cego, mas se vira com ele. Aí por mais uma vez os fariseus vão indagar: me fala o que aconteceu. Aí eu creio que aquele homem já começa a ficar nervoso. Já falou umas 4, 5 vezes. Olha, deixa eu te dizer a última vez. Eu era cego, estava à beira do caminho, veio um homem chamado Jesus, cuspiu no chão, passou lodo dos meus olhos, disse: vai ao tanque de Siloé. Eu fui lá ver e fui curado. Amém. Impossível. Ele é o quê? O que ele é para você? A Bíblia diz que ele disse: olha, eu acho que é profeta. Eu acho que é profeta. Aí vão perguntar de novo. Aqui eu quero que vocês coloquem de pé, já vou encerrar. Para você ele é o quê? Olha, ele é profeta. Mas o que aconteceu? Eu era cego, estava à beira do caminho, ele cuspiu no chão, fez o lodo, passou meus olhos, mandou ir ao tanque de Siloé, eu fui curado. Aí vai chegar um momento que esse homem vai indagar: porventura vocês não querem ser discípulo dele também? Aí acabou, incitou a ira dos fariseus: tu está blasfemando, tu está pecador. E vão expulsar ele do templo. Trazendo para o nosso dia de hoje, para o nosso entendimento: olha, você não faz parte mais da igreja, porque você não podia voltar a enxergar hoje. Hoje é sábado, você não pode enxergar hoje. Com todo respeito aos nossos irmãos que guardam o sábado, mas Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Está expulso. A Bíblia vai dizer que quando ele volta, Jesus ouviu que ele tinha sido expulso. Capítulo 9, versículo de número 35. Eu vou ler aqui, a gente vai encerrar. Jesus, ouvindo que ele tinha sido expulso, e quando encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? Jesus disse: tu já ouviste, é aquele que fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Aí aqui eu vou encerrar no versículo 38, ao qual Jesus ministrou muito ao meu coração. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, e a fim de que os cegos, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E Deus falou muito ao meu coração, porque a nossa geração de hoje, de crentes, dos de dentro, estão numa cegueira espiritual terrível. Pastor, por quê? A gente não está crendo mais no sobrenatural, no milagre.
A gente está precisando voltar à primeira essência. A gente está precisando voltar no início. A gente está precisando voltar no local onde tudo começou. E se preciso for, refazer de novo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus reúne os discípulos lá no começo, ensina, ministra milagres sobrenaturais, faz milagres sobrenaturais, tantos milagres qual próprio João vai escrever no último capítulo 21, capítulo 21, versículo 25. João vai dizer: olha, se a gente fosse escrever todos os milagres, todas as maravilhas que Jesus faz, nem o mundo inteiro de biblioteca ia caber, por tanto milagre. Eita! Só que Jesus morre, agora Jesus ressuscita. E quando ele começa a se manifestar, a Bíblia vai dizer que ele manifesta um aqui, o outro ali. Só que quando reúne tudo, Ronald, Jesus vai dizer: olha, volta, fica em Jerusalém. Que eu ouvi uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Jerusalém, onde tudo começou. Eita, Jesus. Jesus está falando: olha, eu comecei com vocês lá. Vocês caminharam comigo, eu ensinei. Agora volta no início e começa de novo. Para querer isso, pastor? Porque Deus falou comigo que nós estamos vivendo uma geração de cegos espirituais. Não estamos mais crendo no mover no sobrenatural, em curas milagrosas em nosso meio, porque nós não estamos mais dando vazão ou dando mérito à presença de Deus em nosso meio. Ele é Salvador, Ele é cura, Ele é milagre. Eu quero orar com você nesse momento e fazer a mesma pergunta. Não é quem é Jesus para você, quem tem sido Jesus para você. Eu li aqui, deixei anotado, que Jesus representa em cada capítulo de João. O mesmo verbo divino do capítulo de número 1. Esse verbo que se fez carne, que agora vai passar para purificador do templo no capítulo 2. No capítulo 3, ele é o Filho unigênito do Pai. Ele vai se manifestar para você da maneira que você precisa. Ele é o Salvador do mundo no capítulo 4. Ele é juiz de todos. E uma dessas causas aqui você vai se encaixar em uma necessidade. Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, é a luz do mundo. Ele é o que dá vista aos cegos. Ele é o bom pastor, a ressurreição, a vida, o caminho, a verdade, a vida, o grande servo. Ele é a videira verdadeira. Quem tem sido Jesus para você? Porque eu estou perguntando quem tem sido. Porque Jesus está procurando uma igreja que tenha relacionamento com Ele. De repente você teve uma experiência que Jesus fez ontem, ano passado. Mas quem tem sido, ou quem é Jesus para você agora? De repente você não tirou um tempo com Ele hoje. A gente está perdendo a nossa identidade. Eu e você temos a marca dele em nós. Porque em Gênesis, quando ele começa a criar, ele começa a liberar a palavra. João capítulo 1 mesmo vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo andava com Deus, e tudo que foi feito foi por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito seria feito. Ele libera a palavra, o verbo divino que é ele. A criação ele estava. Só que agora na criação do homem, eu já falei isso aqui semana passada, ele para e diz: façamos. Esses dias eu venho num podcast, um debate entre os unicistas. Nem unicista não, isso para mim é bobo, que não crê na Trindade. Quando o pastor leu esse texto, façamos, há um diálogo no céu, como eu gosto bem de frisar. Eu creio que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um atribulado vai dizer: não, isso era Deus pedindo permissão aos anjos. A pastor ainda pedir permissão, Deus precisa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí Deus pega do pó. Eu já falei semana passada. Ele coloca a mão na massa. Experimenta colocar a mão no barro para você ver se não fica as suas marcas digitais. Eu creio que já era projeto de Deus deixar a marca dele em mim e você. Porque a palavra diz em Efésios que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Eu já estava nele, eu já tenho a essência dele. Agora Ele cria essa natureza humana e coloca só para dentro de mim e de você a essência dele. Eu quero orar com você nesse momento. Quem é Jesus para você? Você vai dizer: pastor, é aquele que me deu a vista. Eu não enxergava, eu andava cego aí no mundo.
Mas Jesus me deu a vida. Pastor, eu andava mendigando, Ele é o pão, Ele me deu o pão, eu nunca mais eu tive fome. Pastor, outra hora eu estava igual aquela mulher samaritana, Ele me deu a água viva. Agora esse rio de água viva está fluindo dentro de mim. Pastor, eu tinha uma causa impossível. A Bíblia, Ele é juiz de todos, Ele julgou a minha causa. Pastor, eu era infrutífero, só que a Bíblia diz que Ele é a videira verdadeira e eu sou o ramo, eu sou o galho. Ele podou e eu comecei a frutificar. Pastor, eu era uma figueira estéril, no meio de uma vinha, plantado no meio de uma vinha. Mas o agricultor disse: me dá um tempo. O dono da terra ia arrancar, ia dizer: acabou, é o fim. Mas ele disse: dá um tempo, eu vou tratar, eu vou mexer nas raízes. Hoje eu estou produzindo. Põe o endereço lá de casa para chegar lá. Tenho certeza que dentro de um desses textos aqui, de João 1 até João 21, você já foi alcançado por esse Jesus. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Cadê o ministério de louvor, querido? Eu sinto a presença dele aqui. Que algo, eu lendo esse texto, eu fiquei impactado. Por quê? A mesma situação daquele cego no tanque era a situação que esse homem estava enfrentando. Que situação, pastor? E aqui eu vou orar encerrando. A palavrinha chamada tempo. 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 Quanto tempo você está esperando seu milagre? Quanto tempo você está esperando aquela bênção chegar? Ou aquela porta abrir? Ou aquela cura chegar? Aí, como eu falei aqui no domingo, dia 1º, Provérbios capítulo 13, versículo 12: a esperança demorada enfraquece o coração. Está demorando, pastor? E a gente fica pegado em quê? Está demorando demais. E automaticamente vai descrendo da promessa, descrendo do milagre. Só. Nós vamos adorar o nome de Jesus. Oh, Jesus. Quem é Ele? Quem tem sido Jesus para você? Eu quero fazer algo diferente nessa noite. Jesus da minha vida. Eu sinto a brisa dele aqui tão gostosa, velho. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Se desliga um pouquinho aí. Quem é Ele? Eu quero profetizar que Ele é que vai descer e vai renovar o teu espírito hoje. Ele vai te renovar nessa noite. Eu vou dizer: meu Deus, eu quero fazer algo profético que Deus está me apertando. Eu falei: Deus, eu vou encerrar o culto na hora. Ei, ai, Jesus amado, tem misericórdia. Há um batismo diferente aqui hoje. Há um batismo de quebrantamento e de abrir a sua visão. Deus está curando cegueiras espirituais. Ei, deixa eu te dizer algo que isso é muito sério. Não é sobre Jesus apontar o que está acontecendo de errado, não. É sobre Jesus dizer: eu estou liberando cura hoje. Eu estou abrindo a visão dele hoje para ele entender que o mundo espiritual é mais real do que ele existe. Ei! Ei, Deus, eu vou dizer, Jesus, tem pessoas que vão ser renovadas. Eu vou dizer, Senhor, eu queria chamar você aqui na frente. Você que precisa de algo da parte de Deus. Nós não vamos orar com imposição de mãos, só de longe ministrando. Uma unção de quebrantamento. Eu vejo Jesus renovando. Tem gente dizendo: pastor, a enfermidade, a frieza. Mas Jesus está dizendo: eu vou abrir a visão espiritual hoje. Eu vou renovar hoje. Eu vou dar novas línguas hoje. Eu vou dar discernimento hoje. Você vai clamar: Yeshua, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu também preciso desse mover. Deus vai renovar homens e mulheres nessa noite. Seja tocado por Ele.